Oi, gente, meu nome é Ariane, eu sou do terceiro C e eu vim passar umas questões do vestibulares para vocês ficarem atenados e tudo mais. Antes de cada exercício, eu vou explicar um pouquinho, fazer um resumo sobre cada um dos tópicos, porque seria bacana relembrar. Eu vou começar falando sobre o circuito em série. Então, o que é o circuito em série? O circuito em série ele é ligado por um fio fechado, tá? E ele tá passando uma corrente elétrica ali. Ele é alimentado também por um condutor e as suas energias são passadas pelos receptores. Vou falar alguns perímetros do circuito em série, que é a corrente elétrica total, a DTP total e a resistência total, tá? Então, vamos lá para os exercícios. Estará passando as imagens dos exercícios. Seria legal se cada dúvida que você tiver sobre o exercício, alguma palavra, algum cientista, você ir até o Google e pesquisar, tá? Porque aí você fica por dentro do exercício e assim no dia da prova, quando você tiver a dificuldade, você tá mais habilitado para fazer. Então eu vou começar pelo exercício quando as fontes de tensão contínua que alimentam os aparelhos elétricos e eletrônicos são desligadas, elas levam normalmente certo tempo para atingir a tensão de que é igual a zero aí. Um estudante interessado em estudar tal fenômeno usa um amperímetro e um relógio para acompanhar o decréscimo da corrente que circula pelo circuito a seguir em função do tempo. Após a fonte ser desligada em t igual a 0 segundos. Usando os valores de corrente e tempo medidos pelo estudante, pode-se dizer que a diferença de potencial sobre um resistor é igual a 0,5 km para t 400 milissegundos é igual a... Tá, o que acontece aqui? Aqui ele dá as informações e a gente precisa saber que o Enem ele faz bastante isso. Ele pega algumas informações e coloca para confundir a gente, tá? Essa informação a gente descarta, tá? Então é importante a gente já desistir dela para não confundir a cabeça. E aqui ela fala do 0,400 segundos. Mas também ela não indica nada e é importante também nessa hora a gente olhar e observar bastante a imagem e as questões que ela dá. Aqui ele coloca um ponteiro, né? Um pontinho depois do 10. A contagem tá em dois, então aqui tá 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, tá? Então a gente indica já que os amperes estão no 12. E aqui fala a corrente, né? Que a gente descobriu que são 12 amperes. A gente faz a transformação, que vai dar 0,012. Tá? Se vocês não estão vendo, por favor, estejam, porque eu preciso que vocês vejam. Aqui ele também me dá o resistor, que é 0,5, que a gente também tem que transformar, que vai dar 500 ohms. Mas a gente precisa saber a tensão. Então, a gente vai usar a fórmula abaixo, que é o URI. A gente só vai substituir os valores na fórmula. A gente vai começar fazendo 500 vezes 0,012 e a gente já logo vai achar o resultado. Então, a alternativa correta seria 6 volts. O próximo que a gente vai conversar é sobre o campo magnético. O que é um campo magnético? O campo magnético ele só existe porque é um material magnetizando, né? Ali. Pontos mais importantes do campo magnético são os polos. A gente pode ver aqui que indica o polo sul e o polo norte. E a gente também vê aqui nessa imagem a Terra. Por que a Terra? Porque a Terra existe um núcleo bem aqui no meio. E isso faz com que exista um campo magnético. Eu queria colocar também aqui para vocês, lá pra frente a gente vai repetir bastante isso, porque é importante bater nessa tecla, que os polos diferentes, eles se atraem e os iguais se repelem. A gente vai ver batendo nessa tecla porque é muito importante
Toda hora vai aparecer isso. Eu trouxe uma questão da FUVEST pra vocês e a gente vai comentar um pouco sobre ela. Então eu vou soltar as imagens aí pra vocês. Considere um ímã em forma de barra apoiando sobre uma mesa. Você segura entre os dedos outro ímã em forma de barra e investiga as forças magnéticas que agem sobre ele. Nas proximidades do ímã apoiado sobre a mesa, você conclui que o ímã entre os seus dedos... E aí ele vai dar a alternativa. Vamos comentar um pouco sobre ele. Na mesa ele indica quais são os polos, né? Ele fala que aqui é sul e aqui é norte. Mas na mão ele não indica qual que são. Então eu meio que simulei e aí eu fiz como se aqui fosse polo sul. O que aconteceria? Se aqui fosse polo sul, obviamente por ser diferentes eles iriam se atrair, tudo bem? Mas se aqui fosse polo norte, iriam se repelir, tá? Mas como ele não indica, a gente já bate de cara e vê qual que é a sugestão, que seria a alternativa E. Ele poderá se retrair ou ser atraído, né? O que é a força magnética? A força magnética ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Ela surge em corpos eletricamente carregados que se encontram em movimento com algum tipo de campo magnético exterior. Ela está sempre relacionada com os vetores de velocidade do corpo e do campo magnético. Aqui eu trouxe um exemplo da mão. A gente tem que usar, assim, para essa simulação, a gente tem que usar a mão direita. E aí aqui ela dá certas informações, como direção da força magnética. É por onde o polo norte entra. E aí sai pelos dois dedos, onde a direção da velocidade da carga, tá? E direção do campo magnético. Aqui eu trouxe do lado algumas informações sobre o que a gente usa nos exercícios. F, que é força magnética, V, velocidade, B, campo magnético, e essas duas barrinhas e o que no meio significa módulo da carga, tá? Então vamos para as questões. Gente, me perdoe, mas meu cachorro não, nem cachorro meu não é, tá latindo, dá pra escutar. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por esse cara aí, né, grande cara, no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com o módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Gente, esse cachorro tá me irritando. Gente, tá me dando estresse, tô perdendo a concentração. Ao fim de se obter uma corrente do mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para, e aí tem as alternativas. Aqui ele diz a espira tá para cá e o polo sul tá virado para cá, ou seja, eles estão em sinais diferentes, porém eles estão se atraindo, tudo bem? O exercício pede que a gente use os mesmos materiais, mas que ocorra a mesma coisa que aconteceu fazendo essa personificação, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar os mesmos materiais, porém a gente só vai invertê-los. E aí eu simulei aqui para vocês. A gente pode colocar o polo sul para cá e uma espiral que tá, né, saindo, a gente pode usar para cá. Vai acontecer a mesma coisa, eles vão se repelir, tudo bem? A gente só vai usar a inversão, vai acontecer a mesma coisa, só que a gente só vai estar invertendo, tá? Esse foi o fim da minha apresentação, espero que vocês tenham gostado. Eu usei os materiais que eu tinha aqui em casa e meio que dei um jeito. E é isso.